Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo. É o nosso texto básico que estamos usando em todas as nossas pregações, na NTLH. Segunda de Timóteo 4, do 1 ao 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos. Ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar a atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar a atenção a lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho, cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, bendito sejam as tuas verdades que se encontram neste livro aqui, Pai. É através dela que nós nos movemos. Todo o teu povo, Senhor, tem que ser movido pela palavra, Senhor. Meu Deus, usa esses minutos para falar com teus filhos através da sua palavra. Instrua o teu povo, Senhor. Dá ao teu povo, Senhor, as explicações da vida através da palavra. Nós oramos e abençoamos as nossas mentes em Cristo Jesus através da palavra. E o povo da palavra, digam todos amém. Dá-lhe um glória a Deus, dá-lhe um amém bem forte ao Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Família abençoada de Deus. Você é abençoado, irmão. Está com essa cara aí de quê? Parece que vocês vieram da guerra do Vietnã. Vocês estão vivos para Deus. Vocês estão vivos para Deus. E vocês estão reunidos para ouvir Deus. Vocês são perseverantes, inteligentes, que vieram ouvir o maior instrutor do mundo, que é Deus, através da sua palavra. Quem ficou em casa vendo outras coisas, não está sendo instruído com nada, está sendo instruído por outras coisas. Você veio aqui e você é um abençoado. Então, a palavra do Senhor, no versículo 2 do capítulo 4, mas lá da Almeida, põe lá, irmã, na Almeida, diz: prega a palavra, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige e repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, a ordem de Deus para o pastor de Deus, não para os mercenários, né? Para os pastores de Deus, é que eles têm uma ordem, só uma ordem. Qual é? Versículo 2, começo: prega a palavra. Então vamos, permite-me pregar a palavra. Você não vai se levantar no meio do culto, não? Não, né? Tá bom, então vamos lá. Então vamos pregar a palavra. Você sabe que na hora de pregar a palavra, as pessoas têm vontade de ir no banheiro, têm vontade de beber água.
Mas aqui não, aqui nós temos vontade de ouvir a palavra. Então, dentro do assunto sobre o santo ministério e o serviço dos santos, nós falamos na terça-feira passada sobre orar é um dos serviços dos santos, é um serviço dos santos. E louvar a Deus também faz parte do serviço dos santos. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve a igreja de Éfeso, na capítulo 5, e no versículo 15, Efésios 5, 15 ao 20, ele disse assim: portanto, vede prudentemente como andais. Então Paulo tinha uma preocupação, ele não está falando aqui, irmão, olha aqui, portanto, vede prudentemente como andais. Ele não está falando de calça comprida, nem de vestido, ele não está falando de bermuda, ele não está falando de sunga de praia, ele não está falando nada disso, porque talvez você pense, tá vendo, eu tenho que ver como que eu estou andando. Não, não é andando vestido, né? Ele não está preocupado com o vestido, com o teu cabelo, sabe, com a tua unha pintada, ou colada, ou unha própria. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado. Quando ele dá essas instruções, ele especifica, ele fala qual é a preocupação dele. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Por quê? Remindo, sabe, aproveitando o tempo, porque os dias são o que, irmão? Irmão, nós estamos vivendo os piores tempos do mundo, irmão, e cada vez vai ficar pior. Se você estiver apegado ao sistema do mundo, a governo que vai entrar, que vai sair, a prefeitura que vai entrar, que vai sair, isso não vai dar em nada, irmão. Gira, tudo vai dar no mesmo lugar. No nosso bolso, imposto e dinheiro para eles e zero para a gente. Então esquece disso. Não existe governo nessa cidade humana que vai melhorar o nosso país. Não existe. Então nós temos um governo. Então diz que os dias, e lá era mal, imagine hoje, né? Já lá atrás já estava dizendo que era mal, imagine hoje. Por esta razão, qual razão? Porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos. O que é o insensato? O insensato é aquele que escuta, mas não pratica. Você quer ver como que isto é uma verdade? Venha que Jesus falou aqui em Mateus, capítulo de número 7, 24. Olha o que ele disse ali, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Então, quando eu ouço a palavra de Deus e pratico, eu sou chamado de... Quando eu ouço essa mesma palavra e não pratico, sou chamado de insensato. Então, quando ele diz... Quem ouve e pratica é prudente. Quem ouve e não pratica é insensato. Então volte para lá para você entender o que é insensato. Efésios 5:17. Por esta razão não vos torneis insensatos, ou seja, seja prudentes, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, Ele me colocou nesta terra, não é para eu fazer mais a minha vontade. Você entende? Mas não é para você fazer mais a tua vontade. Por que muitos de nós continuamos fazendo a nossa vontade? Vai pagar carne. Já tem testemunho de gente que está pagando, sofrendo na carne, porque quer fazer vontade, a própria vontade. Não faça isso, não desafie Deus. Se Deus está nos reunindo aqui e trazendo instruções, porque eu acredito que isto que eu estou na minha mão aqui é a voz de Deus para a minha vida. Diga, a palavra de Deus é o meu guia. Então, ela que vai me guiar. Aonde ela falar assim, vai, você vai. Se ela falar fica, você fica. Se ela falar volta, você volta.
Porque se você fizer isto, a Bíblia chama você de prudente. Se você não fizer o que a Bíblia diz, ela chama você de insensato. E tanto o prudente, quando eu ajo como prudente, tenho colheita, e quando eu ajo como insensato, também eu tenho colheita. E vai ver muita gente, você vai ver muita gente sensata, prudente e insensata caminhando junto, mas você vai perceber quem são os sensatos e quem são os prudentes e quem são os insensatos. Deus vai mostrar a você. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, o Senhor me pôs neste mundo, não me pôs quando Ele se revela para mim. Antes dele se revelar para mim, eu procurava compreender qual vontade? A minha. Antes de Cristo na sua vida, tua vontade. Cristo na tua vida, vontade do Senhor. Mas a vontade do Senhor você não consegue escutá-la quando você vê lá o reality lá da Record, sabe, a Fazenda lá do Quinto dos Infernos da Rede Globo. Ali você não vai encontrar nem naquela sessão lá de filmezinho que entra um atrás do outro, que as pessoas gostam dessa escravidão. Não vai encontrar. Você não vai encontrar a vontade do Senhor. A vontade do Senhor você encontra quando você ouve a palavra do Senhor. Estava aqui conversando aqui com o Gabriel e com o meu cooperador Marcos. Estava falando sobre a igreja, isso é um papozinho rápido, sobre como que a gente se reúne e as pessoas cantam, pulam, saltam, fazem um monte de trem dentro dos cultos. A figura principal, que é Deus, que está no nosso meio, que quer falar, não se abre a Bíblia. Então não é uma reunião de Deus, porque se Deus está no nosso meio, a prioridade tem que ser ouvir quem? Deus. Então se Deus está no nosso meio, a gente não vai ouvir, vamos ouvir a criancinha dar o testemunho, vamos ouvir a velhinha contar a sua história. Não, abençoado, aqui não é lugar de velhinha contar história, nem de criancinha dar testemunho. Aqui é lugar de Deus falar com o seu povo, tá? E você entendeu? Então dá um glórias a Deus aí, ó. Aí você vai saber o lugar aonde Deus está. Aonde Deus está? Aonde Ele está? Aonde Ele está? Falando. E aonde Deus não está falando, quer dizer que Ele não está. Isso é nítido, abençoado. Isso aí é 2 mais 2 é 4 e acabou. Deus está falando? Deus está falando? Tá. Por que eu sei que Deus está falando? Porque a palavra de Deus está sendo pregada. Prega a palavra. Prega a palavra. Diga, prega a palavra. Prega a palavra. Qual palavra? A de Deus. Então vamos lá. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então eu tenho que procurar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que bater aqui nessa palavra aqui. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? Tem gente que está vagando, irmão, igual uma penada. Sobe, desce, sobe um pouquinho, desce, porque ainda não compreendeu a vontade do Senhor. Então vamos lá, vamos ver a vontade do Senhor, vamos lá. E não vos embriagueis com vinho. Então, primeira coisa, isto aqui não é a vontade de Deus. Eu viver borrachudo, ou seja, bêbado, com cerveja, com vinho. Cristão que mete a cara nisto aqui, ele não está na vontade do Senhor, ele está na vontade da carne, né? No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Encheu-se do Espírito? Agora vem o serviço. Falando entre vós. Então, quando eu estou cheio do Espírito, qual é a minha linguagem, irmão? Qual é a minha linguagem, irmão? É palavrão? É fofoca? É comentar a vida dos outros, que o outro falou, que o outro disse, que o outro comprou, que não comprou, a roupa está furada, está aberta, sabe o que? Não, isso não é gente cheia do Espírito. Falando entre vós com salmos, agora, hein? Entoando e louvando de coração ao Senhor. Com quê? Com hinos, com cânticos espirituais,
dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de São Jorge. Não, Maria. Não, em nome de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Para trás, irmã, volta para trás. Aqui, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais. Então, eu pus nesta noite esse assunto. Louvar é um serviço dos santos. Pastor, o que é louvar? É cantar música? Também, você pode louvar a Deus com músicas, mas o verdadeiro louvor é aquele que brota de dentro do teu coração, é aquele sentimento de gratidão, sabe, aquela vontade de você elogiar o teu Deus, por todos os benefícios que Ele tem feito por você. As pessoas dizem assim, Deus vai fazer algo na sua vida. Irmãos, Deus já fez algo na nossa vida, irmão. Nós íamos tudo para o inferno, irmão. Você sabia que você ia para o inferno? Você sabia que você ia para o inferno, irmão? Você sabia que não tinha nem... Você ia entrar direto para o inferno. Eu e você, de mãos dadas, todos nós íamos para o inferno. Então o que nós estamos esperando Deus fazer mais na nossa vida, se Ele nos mudou o roteiro do inferno, nos direcionou de novo para o céu? O que Ele precisa fazer mais na minha vida para que eu me entregue totalmente para Ele? Você quer carro, casa? Vá trabalhar, vai juntar dinheiro, vai aprender a economizar para você ter carro, casa, roupa boa, sapato bom, morar em lugar bom. Vai trabalhar, vai aprender inteligência financeira. Vai ganhar 2 e gastar 1,5 e guardar 500. Vai ganhar 1 e gastar 700 e guardar 300. Vai ganhar 500 e gastar 450 e guardar 50. Então não tem esse negócio de você empurrar Deus na parede dizendo, olha, Deus vai fazer alguma coisa na minha vida hoje. Deus já fez tudo o que nós precisávamos para Ele fazer. Pode aplaudir, meu irmão Luiz, aplauda Jesus Cristo. Já fez. Senão nós vamos vir para esses lugares que se chamam de igreja, atrás de coisas. Você vê, se a gente tem programas nas rádios e oferece a Bíblia, poucos querem. Por que poucos querem, pastor? Porque lá em Mateus, Jesus falou tanta coisa maravilhosa aqui em Mateus 7. Olha o que Ele falou aqui em Mateus 7, 13, 14. Por que a palavra não é aceita, não é recebida? Por causa disso. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. São o que, irmãos? São o que, irmãos? São pouco ou muitos? São muitos os que entram por essa porta larga. O que é uma porta larga? Sem compromisso com Deus. Você sabe que... Porque você é de Deus mesmo, por isso você persevera aqui. Porque se você não fosse de Deus, você já tinha... Muitos já foram e alguns ainda vão ainda. Mas vai chegar outros que vão querer a verdade, sabe? Não vão ficar sentido. Quem se sente com a verdade, porque não é da verdade, irmão. Quem se magoa com a verdade, pode esquecer de Deus. Você faz parte do grupo da porta larga. Que são os muitos. Muitos entram por ela. Porque estreita é a porta. Como é o caminho? E apertado o caminho que conduz aonde? Para a vida. Está escrito o que aqui, irmão? Olha para cá. Vamos ler com o pastor, por favor. São o quê? São quantos? São quantos, irmão? Poucos os que fazem o quê? Acertam o caminho. Cara, eu vou fazer o que numa igreja que todo culto vem me chamar a atenção? O que eu vou fazer numa igreja que todo culto vem falar para mim não fazer mais essa besteira que eu ando fazendo? E eu vou fazer e ele fica falando para não fazer. Não é eu que falo para você não fazer. Quem fala é teu Deus que te reúne aqui. Se você duvida que é o teu Deus, espere mais um pouco que você vai ver se não é o teu Deus que te fala através da minha vida, né? O caminho, através da minha vida só não, através de todos que pregam aqui. O caminho que conduz para a vida são poucos os que acerta
com ele. Então volte para lá, para Efésios. Efésios 5, falando, 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais. Paulo inventou isto, pastor, que a igreja, um dos serviços da igreja é louvar a Deus. Não, isso aqui já começou desde quando começou a igreja de Jesus, lá no livro de Atos 2:47. Olha lá, Atos 2:47. Louvando a quem? A Deus, e contando com a simpatia de todo o povo. Então, como é que começou a igreja? Um dos serviços da igreja é louvar a Deus. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Com as suas mãos, louve ao Senhor. Com a sua cabeça, louve ao Senhor. Com os seus pés, louve ao Senhor. Com o seu corpo, louve ao Senhor. Todo ser, louve ao Senhor. Vamos louvar então. Vamos dar-lhe um aplauso ao Senhor. Dai um glórias a Deus. Diga: eu te amo, Jesus. Glórias a Deus. Então, ponha no 46, irmão. Atos 2:46, diz que diariamente perseverava unânime no templo, partia o pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria, singeleza de coração e louvando a Deus. Então, todas as vezes que eles se reuniam, se eles se reuniam e eles faziam o quê? Louvavam. Então, isto é um dos serviços que nós temos que prestar ao Senhor. Irmão, lá no céu, agora, todo mundo louvando a Deus. Não tem ninguém olhando o celular, irmão. Não tem ninguém, sabe? Graças a Deus que a gente vai chegar a esse padrão, sabe? De não ter nada que nos atrapalhe. Sabe que não vai ser na terra, né? Sabe que enquanto tiver essa carne aqui, você vai sempre ter alguma coisa que vai te atrapalhar. Mas você está sempre vencendo o que está te atrapalhando. Amém? Você está sempre não deixando o que te atrapalha te derrubar. Você está sempre ganhando isto. Então diz que eles louvando diariamente, 46, né? Diariamente. Como nós não estamos reunidos aqui diariamente, como eu posso ser esta igreja aqui? Na sua casa. Sua casa. Você sabe que tem casas que parecem um inferno, irmão. Mas essas pessoas que andam nessa casa, que vivem nessa casa, quando chegam nos lugares, eles se comportam diferentes. Este lugar aqui não tem nada de espiritual. Essas paredes, esse telhado, essa luzinha, aqui não tem nada de espiritual. Espiritual tem que ser você. Você que tem que ser espiritual. A tua vida tem que estar voltada. A Bíblia diz que as pessoas que são cheias do Espírito, elas não se embriagam com vinho. As pessoas que são cheias do Espírito, elas se envolvem com as coisas do Espírito. Elas se inclinam para as coisas do Espírito. Elas não têm tempo. Elas não têm tempo para a carne delas tomar conta das suas ações. Então, diga diariamente. Perseveravam. Diga, perseveravam. É um ato, irmão. Olha, perseverar. A salvação, ela é individual. Diz que estarão dois no campo, um será tirado e outro será deixado. Quem já leu isso, irmão? E estarão dois na cama. Quem será dois na cama, irmão? É um homem e um cachorro, né? Uma mulher e um cachorrinho. Não. É um homem e uma mulher. E um será tirado e outro será. Está escrito isso. Então a salvação é algo individual. Paulo chegou a dizer assim: sabe tu, mulher, que vai salvar o teu marido? Sabe tu, marido, que tu vai salvar a tua mulher? Se Jesus não salvou, eu não posso salvar, nem você pode salvar. Só Jesus pode salvar. Só Ele é o único Salvador, irmão. E para chegar-se a Deus, tem que passar por Jesus. E esse Jesus falou, lá em Mateus, já lembro, não precisa voltar, diz que Ele é a porta.
Ele diz que ele é a porta, que porta? A porta estreita. Ele é a porta estreita. Então, para a gente encerrar, para a gente poder louvar a Deus, Atos 3, 8. Atos 3, 8. Isso aqui é a história de um homem que foi curado. Se você ler do versículo 1 ao versículo 8, é a história de um coxo. Está lá no versículo 2, diz que ele era levado um homem coxo de nascença. Então esse homem era um aleijado, era uma pessoa doente, que ele estava onde? Olha lá. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente a porta do templo chamado Formosa. O que ele fazia lá, irmão? O que ele fazia lá? Vamos. Por que ele pedia esmola? Por que ele pedia esmola? Porque ele era o quê? Ele era o quê? Coxo. E por que os que pedem esmola hoje têm 2 braços, fortinho, né? E um monte de gente tem uma pena dessa turma que é danada. Para pedir esmola aos que entravam. Mas quem é que pedia? Vamos para trás, irmão. Quem pedia esmola? Quem pedia esmola? Ó, era levado um homem coxo. Então quem tem direito de pedir esmola, irmão? Quem, irmão? Para abrir os teus olhos, tá? Para abrir o lado de vocês, que você vai ver um monte de gente que não é coxo e vai estar pedindo esmola. Então, o qual te punha diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola ao que entravam. Vendo ele a Pedro e João que ia entrar no templo, implorava que ele desse uma esmola. Esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, alguma esmola. Pedro, porém, lhe disse: não possuo esmola, não tenho nada, não tenho ouro, nem tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e os tornozelos se firmaram. Deu um salto e se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles quem? Com Pedro e João, aonde? No templo, saltando e louvando a Deus. Está vendo como é que a igreja é assim? O cara sai de umas trevas, de uma vida desgraçada, e de repente o cara está diante de uma nova vida, e ele reconhece que é uma nova vida, que ele começa a fazer o quê? Saltar e louvar a Deus. Então, nós estamos diante dessa possibilidade. Vamos louvar? Você está diante de uma possibilidade de louvar ao nosso Papai Deus. Antes, vamos para Hebreus 2:12. Hebreus 2:12. Hebreus 2:12. Diz assim a palavra do Senhor, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da onde que nós vamos cantar louvor, irmão? No meio da congregação. Pastor, mas onde está? Como ele está dizendo aqui, dizendo aos meus irmãos, põe ali, irmã abençoada, Salmo 22. Salmo 22, olha aqui. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Quer dizer o quê? Quer dizer, louvar a Deus é um serviço que já vem lá do Antigo Testamento. Olha lá, isto que está escrito nos Salmos, o apóstolo Paulo repetiu aos Hebreus, que eu acredito ser a carta de Paulo, né? Volte lá para Hebreus 2:12, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Amém, amém e amém. Vamos dar-lhe um aplauso, assim diz o Espírito. Esta foi a vontade do Espírito, esta foi a instrução do Espírito.